Antes de qualquer coisa, já vou avisar logo, esse vídeo tem spoiler. Então se você não terminou o final da temporada de The Boys, corre lá e já termina, porque aqui você vai ter spoiler, meu parceiro. E se você não terminou, já é tempo de terminar, já tem muito tempo que essa temporada aí foi lançada. Então, bora pro vídeo. Agora pra quem ficou é o seguinte, a Vault International gasta bilhões todo ano pra fazer acreditar que os Sete são imortais, tá bom? Que são praticamente como deuses, que nada no mundo pode parar esses caras. Eu sou melhor. Eu sou melhor. Mas a verdade é que cada um deles teve um fim, tá bom? Alguns heróicos, alguns mais bem patéticos, tá? E alguns brutais demais para descrever com palavras. Então hoje a gente vai passar por cada morte nesse caso, tá bom? E de cada membro de um dos Setes. Sossega, segura uma. E galera, esse canal tá começando do zero. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, vamos ajudar esse canal aqui a crescer e me ajudar a tá trazendo muito mais conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Conto com vocês. Mas o que a gente tem que saber, galera, que antes do Trem-Bala existir, existia o Senhor Maratona, tá? Que era praticamente o homem mais rápido do mundo. Ele foi recrutado pelos Sete depois de ganhar esse título, tá? Sem treinamento real, sem preparo pra vida de super nenhum, tá? Somente por conta da velocidade dele. E foi essa velocidade que matou ele. Os Sete, eles foram em uma missão pra interceptar um dos aviões de alguns dos sequestradores, tá? E o Homelander, ele queria simplesmente abandonar a missão. Ele achava que era perda de tempo. Então foi aí que o Senhor Maratona que convenceu ele a ficar. Então, galera, o Homelander foi com ele, tá? Ele levou ele no colo ali, em direção ao avião em uma velocidade máxima, tá? Tentando simplesmente parar a aeronave com o próprio corpo. Mas o impacto foi tão grande, que partiu o avião ali no meio. E simplesmente partiu o Senhor Maratona junto, tá? Então o primeiro membro do Sete simplesmente morreu tentando fazer uma coisa certa. Agora, um que todos conhecem é o Translúcido. O Translúcido foi um dos poucos bebês que foi aí injetados com composto V pela Vault. O poder do cara é simplesmente impressionante, tá? Uma pele de carbono que dobra a luz ao redor do corpo, tá? Tornando assim ele simplesmente invisível aos olhos humanos. E como bônus, essa mesma pele era dura como diamante, invisível e indestrutível ao mesmo tempo, praticamente perfeito, mas quase perfeito. Por dentro, o Translúcido, ele é praticamente como nós, como ser humano, ele não tem nenhum super poder por dentro. E foi exatamente isto que os The Boys ali descobriram quando o Translúcido pegou eles plantando um bug dentro da torre da Vault lá, tá? Então ele tentou matar ali o Way e o Butch salvou praticamente o dia. E os dois passaram praticamente 2 episódios inteiros tentando descobrir como matar o Translúcido ali com uma arma convencional, mas simplesmente não conseguia machucar o cara. O cara tinha uma pele indestrutível. A solução que eles encontraram foi bem criativa e foi praticamente envolver uma bomba em um lugar onde nenhuma armadura de carbono conseguia proteger. Então, Hughie praticamente apertou o botão e o Translúcido virou o primeiro super a morrer lá dentro da série, tá? De uma forma praticamente brutal. Agora vamos falar da Maeve, galera. É praticamente a segunda mais forte dos Sete. Ela fica somente abaixo ali do Homelander. E em termos de força bruta, poucos supers chega ali perto dos pés dessa garota, tá bom? Desde criança, o sonho da Maeve era praticamente salvar as pessoas, tá? Ela queria fazer a diferença ali pra todo mundo. O pai apoiava, mas só porque dava ali dinheiro, tá bom? Que ela gastava praticamente apostando tudo. Com o tempo, a Vault e o Homelander foram destruindo o idealismo dela. Ela tentava convencê-los a fazer a coisa certa, perdia praticamente sempre, como quando tentou convencer ele a salvar o voo 37, tá bom? Ele praticamente não salvou ninguém. Eu vou passar o laser em todo mundo agora! E depois de anos sendo sufocada, a Maeve virou aliada do Butcher pra tentar derrubar ali o Homelander. No confronto final, o Homelander arrancou praticamente os olhos dela, tá bom? E ela enfiou ali um lápis praticamente no ouvido do cara. Vamos lá, porque quando o Soldier Boy começou a carregar ali aquela explosão que praticamente tiraria o poder de todo mundo, a Maeve, ela agarrou ele e se jogando, os dois se jogou ali pela janela. E o mundo acreditou que ela praticamente tinha morrido, mas ela sobreviveu. Claro que sem os poderes, tá? E praticamente ela fugiu ali com a Helena, que é a namorada dela, que havia abandonado anos atrás por medo do Homelander. Mas nos quadrinhos, galera, o fim é completamente diferente, tá? Porque o Homelander nos quadrinhos praticamente arranca a cabeça da Maeve com as próprias mãos. A série deu a ela algo que poucos personagens do The Boys ali receberam, tá bom? Que é um final com paz, um final com mais tranquilidade. Agora vamos falar do cara, tá bom? O Black Noir, praticamente o mais silencioso dos Sete, tá? Antes de ficar mudo, era praticamente um membro ali da Payback, o primeiro time de super da Vault, tá bom? E tinha praticamente uma força aumentada e treinamento de artes marciais como um mestre. Um dia ele confrontou ali o Soldier Boy e por ter interferido numa audição do cinema que ele estava fazendo. Só que praticamente o Soldier Boy, ele não gostou nada disso e espancou o Black Noir até deixar ele mudo e desconfigurado. E desfigurado.
desfigurado e mentalmente incapacitado, tá? Então desde então o Black Noir ele desenvolveu um mecanismo para lidar com seu trauma. Ele imaginava os personagens de desenhos animados em momentos difíceis, tá? Isso praticamente ficou por anos e foi assassino silencioso mais leal dos 7, tá? Até que Homelander descobriu que o Soldier Boy era o próprio pai. Quando perguntou para Noir se ele sabia, Noir praticamente confirmou e Homelander abriu um buraco no estômago do cara, arrancando ali o intestino dele e as tripas. A Vought não podia perder um personagem, um herói ali que nem o Black Noir, então contratou um ator pra se passar ali pelo cara. Vamos falar dele, o Profundo, galera. O Profundo praticamente respira debaixo de água e fala com os animais. O cara que mergulhou até o fundo do oceano na primeira temporada, tá bom? Que provavelmente é a prova de bala como qualquer super lá do topo, morto por um simples polvo. E praticamente a morte foi ridícula porque ele tentou fugir do polvo e praticamente nadava mais devagar do que eu mesmo. Nem parecia um super em apuros, tá? Praticamente patético. Agora vamos falar do Trimbala, galera, que foi um dos primeiros super que a gente conheceu ali na série. Claro que da pior forma possível. Ele cresceu ali num lugar pobre, criado pelos irmãos mais velhos. A super velocidade dele praticamente foi atingida ali aos 3 anos. E quando ele correu mais rápido do que as balas num tiroteio perto de casa. Ele praticamente entrou ali no set para substituir o Senhor Maratona, tá bom? E depois, de dentro do set, passou a abusar do composto V, para manter ali o status do homem mais rápido do mundo, mesmo sabendo que aquilo ali estava causando um dano cabuloso nele. O composto V no super, praticamente ele age como se fosse uma droga bem pesada, tá? E com o tempo, ele foi ficando ali descartado dentro da Vought, tá? Depois disso, galera, a gente viu ali que com um arco ali de redenção, com a entrega dele, ele praticamente no final foi ajudar ali os The Boys, mas acabou sendo capturado ali pelo Homelander, que praticamente esganou ele ali na árvore, tá bom? Sendo praticamente estrangulado e mesmo assim rindo nos olhos ali na cara do Homelander, falando algumas verdades que ele praticamente merecia. E por fim, o próprio Homelander, tá? Ele praticamente foi criado em um laboratório da Vought como o filho do Soldier Boy. Praticamente começaram a injetar ali o composto V nele quando ele ainda era um embrião. Então o cara simplesmente nasceu já disparando laser ali pelos olhos, matando a própria mãe no processo. E isso assustou tanto os cientistas que eles os trataram com frieza total, tá? Durante toda a infância dele. Teste de tortura, fornalha, ser fervido vivo, tudo para medir o limite dos poderes do cara. Quando ele praticamente não estava sendo torturado, lia as histórias americanas clássicas, tá? Sonhando um dia com um mundo que nunca ia pertencer a ele. A Medley praticamente transformou ele em uma marca, numa celebridade, num deus americano. E ele praticamente acreditou em tudo. O homem mais poderoso já criado pela Vought era, por baixo de tudo, uma criança abandonada e desesperada por amor. Por 5 temporadas, os The Boys tentaram de tudo pra matar o cara. Soldier Boy, vírus experimental, planos elaborados e praticamente nada funcionou. E no final ele simplesmente perdeu ali os poderes com a ação da Kimi e Bush entrou em ação e finalizou o cara com uma barra de ferro, tá? O homem que passou praticamente anos se achando um deus, implorando por misericórdia. E um deus praticamente americano que foi criado por laboratório, torturado desde o nascimento e nunca soube o que era ser amado de verdade. A Vought construiu cada um deles como um produto, como praticamente uma marca, como um símbolo de poder, e cada um deles, da sua maneira, provou que por trás de toda a armadura e de todo o poder e de toda a propaganda ainda existia algo muito humano, tá? Para o bem ou para o mal. Conta aqui embaixo qual a morte te pegou mais de surpresa e qual você acha que foi mais merecida, tá? E se você concordou ali com o final da série, tá bom? O final da série deixou várias pontas soltas e tem muita gente que não gostou nada. Eu fui um deles, então deixa aqui nos comentários, não se esqueça de seguir o canal e curtir o vídeo, tá bom? E falou!